Fagulhas da Paraxá, com Marie Batiá. Nesta nossa nova série estaremos trazendo comentários pontuais, mas como brasas vivas, para cada aliá da Paraxá. A primeira porção, a porção Bereshit, por tratar da história da criação, não raro é lida com uma superficialidade, como sendo uma narrativa muito distante da nossa realidade, uma história longínqua, remota, distanciada. Todavia, isso só ocorre quando se olha para o livro de Gênesis superficialmente. É interessante que, diferente do cristianismo, Rambam, que é Moshe ben Nachman, um sábio do judaísmo, pontua em seus escritos que não há mandamento na Torá para crermos no Eterno, e que o mandamento é conhecer ao Eterno, para vivermos o projeto, o propósito e o design de tudo quanto foi criado. E nesta segunda aliá, que inicia no verso 4 do capítulo 2, temos a introdução do tetragrama para se referir ao Criador. Enquanto no capítulo 1 ele é Elohim, que significa poderoso, ou no plural, poderosos, temos no verso 4 do capítulo 2, Yod He Vav He Elohim. A sistemática bíblica demonstra que o tetragrama Yod He Vav He é um nome para relacionamento. E os sábios apontam que, enquanto Elohim, um título impessoal, aponta para o atributo de juízo e justiça, o outro lado da mesma moeda é o atributo de misericórdia ou graça, presentificado pelo tetragrama. O próprio Eterno explica para Moisés o que é o tetragrama. Ehyeh Asher Ehyeh, eu serei o que serei. E para nós que enxergamos Yeshua como o Messias de Israel, temos no livro de Apocalipse que ele é, o que era e o que há de ser. Em hebraico, Hayá, Rovê e Rie. E no capítulo 6 de Êxodo, o Eterno diz a Moisés que Abraão, Isaque e Jacó, os pais, não o conheceram pelo tetragrama Yud He Vav He, mas sim como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Shad é peito, o que sustenta todas as coisas. É desta passagem que os sábios tiram que Yud He Vav He traz como principal atributo a Hesed, misericórdia ou graça, pois é a partir da libertação do povo da escravidão ao Egito que muitas vezes e de muitos modos o povo necessita do perdão de Yod He Vav He por mera misericórdia, ao passo que os pais entendiam que precisavam andar retamente, sendo o ápice disso a mudança do nome de Yaakov para Israel. Yashar é reto ou justo, El é Deus. A marca de Israel, após ter lutado com o anjo de Yud He Vav He, é andar retamente com o seu Deus. No judaísmo, há o entendimento que o ser humano não foi criado para depender da graça. Ele foi chamado e criado para andar retamente no atributo de justiça. E, muito embora, assim, todos nós dependamos aqui e acolá da graça, do perdão, da misericórdia, alguém que serve ao Eterno, sempre buscando o seu atributo de bondade, Midar HaHesed, e não buscando cumprir o atributo de justiça e verdade, Midar HaDin, é como alguém que vive a pedir esmolas, comendo o pão da vergonha. E nisto tudo também devemos entender algo que o Novo Testamento tenta nos mostrar, que Yeshua, em sua morte, cumpriu a Midar HaDin, a justiça de Deus, mas que se nós vivermos pecando, nós estaremos vituperando este sacrifício, desvalorizando-o, inclusive, tornando-o inútil. Por isso que Yeshua diz a cada pecador que ele liberta: vai e não peques mais. Foi assim com a mulher pega em adultério, foi assim com o paralítico. A este último ele disse, para que coisa pior não te aconteça. E entender isso tudo é moldar a nossa mente de acordo com a escritura hebraica, Yeshua, um judeu. Da mesma forma que um pai natural faz tudo pelo seu filhinho bebê, mas ensina-o a crescer para que assuma as suas responsabilidades, assim é também o nosso Pai Celeste. Fomos criados para andar em retidão. Somos chamados a esta responsabilidade. Em Deuteronômio 30, 11, lemos que a Torá não está longe de nós. E é sim possível cumpri-la, obedecê-la.
E ademais, se fomos criados para exibir a imagem de Deus, é buscando a perfeição de viver a verdade e a justiça e a bondade e a misericórdia para com o próximo que precisamos perseverar. E é o próprio Yeshua, ou Jesus, como o mundo o conhece, que diz: sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito, em Mateus 5,48. Assim, no capítulo 2, verso 4 do livro de Bereshit, ou Gênesis, além da introdução do tetragrama, unido ao título de Elohim, temos comunicado no tetragrama Yud, a mão, Re, o fôlego, Vav, o prego, o conector, Re, o fôlego. Fomos criados para estar conectado com os céus, exibindo a imagem, a glória de Deus, tendo em nós o fôlego dele. E não para vivermos como mendigos, pois de fato alguém que esmola jamais será livre para escolher. E é nisto que precisamos amadurecer e ter um entendimento de quem Deus é e quem nós fomos criados para ser, assumindo a nossa responsabilidade e não vivendo como se fôssemos vítimas. As misericórdias de Yod-Heh-Vav-Heh se renovam a cada manhã para que nós possamos ser livres para escolher ser diferente, fazendo techuvá, retornando ao projeto original. Toda vez que falharmos e necessitarmos sim da graça, mas não viver dizendo que eu preciso da graça antes mesmo de caminhar por mim mesmo. Precisamos crescer e o crescimento traz isto, a responsabilidade. E ainda no verso 4 do capítulo 2 nós lemos: estas são as gerações, as toledotes dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que Yod-Heh-Vav-Heh Elohim fez a terra e os céus. E aqui nós temos a inversão. Terra vem primeiro, antes dos céus. No hebraico diz assim: Asot Yod-Heh-Vav-Heh Elohim Eretz Veshamayim. Asot, o verbo assar, é fazer, formar, moldar, obedecendo ao princípio de que algo é criado a partir de algo que já existe, yesh me'esh, em contraponto com o bará da primeira frase de Bereshit ou Gênesis. Bereshit bará Elohim et hashamayim vet haaretz. Ele bará os céus, os hashamayim. Bará é criar do nada, expresso no hebraico yesh me'ayin. O formar, como assá, traz a lei de causa e efeito, uma lei natural que é a expressão da bondade de Deus. Como lemos no início do livro de Romanos, toda a criação dá testemunho de um Deus bom, inteligente, perfeito, com propósito. Mas é no atributo de bará, formar do nada, que precisamos entender a única causa não causada, o próprio Eterno. A Torá mostra também que há leis naturais que são inteligíveis, discerníveis e até predizíveis, mas que isto tudo é fruto de um Deus que cria do nada. Ele está sobre toda a criação. E para entendermos isto tudo, em Isaías 45, verso 7, nós lemos: eu, Yatzar, formo a Or, luz, e Bará, a Roshek, e crio do nada a escuridão. Eu, Assá, faço a paz, e Bará, crio do nada o mal. Ha. Ani Yod-Heh-Vav-Heh. Oshekou. Faço tudo isto. Em Deus não há mal e não há trevas. Ele do nada se contrai para permitir a existência do mal e das trevas. E isto também é uma expressão de sua bondade, já que a existência de não Deus é o que permite que nós possamos escolher o que preferimos. Se falharmos em reconhecer a bondade de Deus até naquilo que parece mal, deixando de perceber que tudo Yah faz para o bem, para que nós também possamos viver exibindo a imagem dele, sendo livres para escolher. Se falharmos em perceber isso, seremos nós a criar o mal. E então, no verso 4 do capítulo 2, Yod-Heh-Vav-Heh Elohim, ele molda a terra e o céu. Aqui já não com artigo definido. Em Gênesis 1:1 temos Hashamayim, os céus, artigo definido, Bará. Mas em 2:4 nós temos Assá, terra e céu, mostrando que para que haja relacionamento é ele, Yod-Heh-Vav-Heh, quem nos busca, se aproxima de nós primeiro. E então, enquanto Deus faz tudo no capítulo 1 e até aqui, antes que o homem seja criado, ele forma o homem, Ha-Adam, Aleph Tav Ha-Adam,
fora do jardim, mas depois ele planta um jardim para ali colocar o ser humano que criou, estabelecendo também o propósito para Ha-Adam, Avodá, servir, como os sacerdotes serviam no tabernáculo e no templo, e Shamor, proteger ou guardar, como também os sacerdotes deviam fazer. E ali, no jardim, o Eterno ia tabernacular, andar com o ser humano que criara, na viração do dia, todos os dias. Projeto que é interrompido pelo pecado, pela queda, a ruptura de uma esfera mais elevada de relacionamento espiritual para o domínio do olho, Ain. No pecado nos é dito que os olhos deles foram abertos. E o que isso causou? Vergonha, o se esconder da presença de Deus. E é o comer da árvore da vida que nos traz de volta a presença do Todo-Poderoso. E esta árvore da vida lemos em Provérbios 3,18, que nada mais é do que a própria Torá, a instrução do Pai, que precisa ser seguida e vivida por aqueles que querem habitar na casa junto com o Pai. E não por outro motivo é que a Torá em Bereshit começa com uma letra B, e este B está aumentado nos rolos originais. O Eterno começa mostrando para nós uma casa, e casa é também família. Habitar na casa de Deus e ser família dele é para nós uma escolha. Deus é luz, e Yeshua declarou ser a luz do mundo, o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Mas precisamos entender que ele faz separação entre luz e trevas. E se escolhermos trevas, estaremos escolhendo o distanciamento dele. E escolher a luz é escolher viver a cada dia meditando na Torá de Yod-Heh-Vav-Heh, como diz o salmista no Salmo 1. E isto é também desfrutar do fruto da árvore da vida, a Torá de Yod-Heh-Vav-Heh. Não erremos.